Boa tarde, turma. Da aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre grau de liberação. Esse parâmetro, pessoal, é um parâmetro de extrema importância para a gente na indústria mineral, porque é ele que vai me dar indícios de até quando que eu vou ter que moer meu material, até qual granulometria eu vou ter que diminuir o meu material. Lembram que na etapa, quando eu falei para vocês que eu preciso quebrar o meu material, eu preciso liberar as partículas para eu poder ter condições de concentrar as minhas espécies minerais. As partículas de hematita eu vou querer que elas tomem o direcionamento do produto chamado concentrado, as partículas de quartzo eu vou tender a encaminhá-las para um produto chamado rejeito. E aí, para isso, as partículas elas têm que estar liberadas, elas não podem estar grudadas umas nas outras, elas têm que ter liberdade de movimento. Então, até qual granulometria eu vou ter que diminuir o meu material? É o grau de liberação que vai me dizer. Tá? Então, eu vou ter aqui nessa prática, a gente vai ter indícios de qual tamanho de partícula a gente vai ter que atingir para poder ter um grau de liberação satisfatório. Lembrando que a eficiência do processo é muito voltada à questão do custo energético do moinho, então eu preciso saber exatamente até quando que eu vou ter que moer o meu minério. Se eu moer ele demais, as partículas ficam muito finas e aí eu não vou conseguir concentrar o meu minério da forma adequada, além de eu ter um gasto energético muito alto. Se eu moer o meu minério se eu moer o meu minério menos do que o necessário, as partículas vão estar mistas e aí o meu processo de concentração não vai funcionar. Tá, pessoal? Então, o bom desempenho da usina ela é muito relacionada a essa questão do grau de liberação e que está associada à operação de moagem. Né? Lembrando aí que a etapa de moagem ela é muito onerosa em termos de custo energético, então a gente precisa otimizar essa etapa o máximo que a gente puder. Tá? Então, o grau de liberação vai ajudar a gente nisso daí. Então, pessoal, o objetivo da aula de hoje é determinar o grau de liberação através do método óptico. Existem outras formas de a gente fazer essa quantificação do grau de liberação. Alguns softwares fazem análise de imagem, então dá para a gente uma forma um pouco mais precisa da quantificação. E está sendo desenvolvida hoje a questão da microtomografia, né, para a gente ter uma visualização em 3 dimensões das partículas. Uma vez que quando a gente lida com métodos ópticos, a gente só analisa com relação àquilo que a gente está enxergando. Então, na lupa, ou no microscópio, ou mesmo na análise de imagem, eu estou vendo a imagem em 2 dimensões. Mas, na realidade, a gente tem uma partícula que tem um certo volume, ela tem 3 dimensões. Então, eu não consigo ver o que está atrás dela, por exemplo. Então, esse grau de liberação pelo método óptico dá para a gente resultados muito bons, mas ainda existe uma questão relacionada ao erro da medida, né? Pelo fato de que é muito subjetivo de quem está fazendo a análise e também dessa questão de a gente estar analisando somente a imagem em 2 dimensões, ignorando a composição em termos de volume da partícula. Mas mesmo assim garante para a gente bons resultados. Né? Foi muito utilizado e ainda é bastante utilizado até hoje. Então esse é o objetivo da nossa prática de hoje. Então, pessoal, a liberação eu digo que eu tenho dois tipos de partículas em um sistema. As partículas livres, ela vai ser constituída por apenas uma única espécie mineral, independente de qual seja. Então, aqui se eu estiver considerando um sistema que eu tenho quartzo e hematita, essa partícula aqui, ela é de hematita, essa partícula aqui é de quartzo. Como ela é composta na sua totalidade de hematita, essa partícula aqui, eu digo que ela é uma partícula livre. A mesma coisa eu digo para o quartzo. E aqui vale ressaltar que eu não estou vendo o fundo da partícula, estou vendo simplesmente a área, né? Estou analisando somente a área que eu vejo. Então, baseado na imagem que eu estou olhando, eu digo que ela está 100% livre. Mas aí vale ressaltar, né, gente, que a gente não está vendo o que tem lá atrás. Às vezes, atrás dessa partícula, pode ter um pedaço de quartzo junto. Então, teoricamente, ela seria uma partícula mista. Mas aqui, como a gente lida com imagem do que a gente vê, eu digo que ela é uma partícula livre. Já as partículas mistas, elas são formadas por mais de uma espécie mineral, independente da proporção, tá, pessoal? Então essa daqui, ela tem aproximadamente 50% da área ocupada por quartzo e 50% da área ocupada por hematita. Então ela é uma partícula mista. Essa daqui eu tenho um pouquinho mais de hematita, será talvez 75% de hematita, e só um pouquinho de quartzo. Ainda assim, ela é considerada uma partícula mista. Em um sistema ideal para concentração, toda a minha amostra deveria estar nessa condição. Que aí eu individualizo as partículas em função da sua espécie mineralógica e aí eu dou para ela 100% de chance, né, de ir para o concentrado, a partícula de hematita vai para o concentrado, a partícula de quartzo vai para o rejeito. Não é interessante para a gente trabalhar na concentração com partículas desses dois formatos, partículas mistas.
uma vez que o comportamento delas é aleatório entre esses dois extremos. Então a gente faz essa análise no equipamento denominado lupa binocular, tá? Não confundir com microscópio, os dois são parecidos, mas na sua concepção eles são bem diferentes, tá, pessoal? Na lupa binocular eu tenho aqui duas lentes, então uma lente aqui, cada uma a gente vai enxergar com o olho, e tem uma outra lente aqui embaixo. Então, pelo fato de eu ter duas lentes aqui em cima, cada uma delas gera um campo de visão aqui embaixo. E como existe essa sobreposição aqui embaixo, eu consigo ter uma certa noção de profundidade na análise, na imagem que eu estou observando. No microscópio eu vejo como se fosse uma imagem chapada. Aqui na lupa eu consigo ver que, apesar de eu não enxergar em 3 dimensões, eu consigo ver que as partículas têm uma terceira dimensão, elas têm uma certa profundidade. Então aqui no caso, estou analisando aqui essa imagem, né, consigo ver que as partículas estão bem liberadas, né, nessa fração granulométrica. Todas elas são constituídas apenas por uma espécie, né, essa daqui e essa daqui. Vale ressaltar que essa daqui, apesar dela ela é escura, ela é opaca, então eu não sei o que tem atrás dela. Pode ser que tenha um pedaço de quartzo, pode ser que realmente não tenha. Então a gente sempre fica com essa dúvida, será que essa partícula realmente está liberada? Será que essa partícula realmente tem 50% de composição de hematita e 50% de quartzo? Não dá para a gente ter tanta certeza assim, tá, gente? É nisso daqui que reside um dos maiores erros nessa questão da utilização da lupa. Tá? Quando a gente está lidando com mineral transparente, que aqui no caso do quartzo, essas dúvidas já é um pouco menor, né? Porque como eu estou vendo o fundo ali, eu estou vendo o fundo preto através da partícula, eu sei que nessa partícula aqui, ela realmente é 100% de quartzo, assim como essa daqui também é, essa daqui também é. Agora nas opacas a gente nunca vai ter essa certeza. Eu posso até vir cá e mexer na partícula se eu tiver em dúvida, mas isso gasta muito tempo, né? Dá muito trabalho, porque essa análise ela demanda a medida de um número grande de partículas. Então, esse teste ele ajuda a gente a ter uma identificação prévia dos minerais, e para isso é necessário que os minerais tenham cores diferentes, senão eu não consigo fazer a análise, tá, pessoal? Se eu tiver 2 minerais da mesma cor, eu não sei quem que é quem e inviabiliza esse método, tá? Então, eles têm que ter cores diferentes. Permite análise de grãos, né? Diferente do que acontece no microscópio petrográfico, por exemplo. Eu preciso pegar a minha amostra, embutir ela em resina, lixar essa resina até eu expor a superfície dos minerais e aí sim fazer a análise. Então, uma vez que eu embuti as minhas partículas em resina, eu não consigo mais manipular elas, não consigo fazer nenhum teste, não consigo separá-las. Já que na lupa, o material fica solto em cima de um vidro de relógio que a gente coloca aqui, coloca todas as partículas ali. Então, se elas estão muito aglomeradas, igual elas estão aqui, por exemplo, eu posso vir cá com uma agulha, ou então com uma espátula pequenininha, e vir cá e fazer a separação física desses minerais para facilitar a minha análise. Se eu tiver em dúvida se uma partícula realmente é mista, eu posso vir cá e rotacionar ela, por exemplo. Então eu tenho essa liberdade. Posso fazer testes químicos nas minhas partículas, muitas vezes isso é necessário, e eu também consigo fazer a separação dessas partículas em termos de seus produtos minerais. Então eu posso pegar todas as partículas de quartzo e jogá-las para um lado, posso pegar todas as partículas de hematita e jogá-las para o outro, para poder fazer algum teste posterior, não tem problema. O equipamento, né, a lupa binocular, permite a gente fazer isso, porque os minerais estão soltos ali em cima, os grãos minerais estão soltos. Então aqui, pessoal, eu mostro para vocês imagens reais, né, não só figurinhas, de como que funciona essa questão da liberação em termos da fração granulométrica. Aqui nessa imagem eu tenho uma fração um pouco mais grosseira, e aí é que eu chamo a atenção para vocês dessa partícula aqui, por exemplo. Ela é um mineral de gangue, só tem isso daqui de hematita, né, embutida no meio da partícula. Essa daqui, por exemplo, ela tem um pouquinho de hematita aqui, tem um pouquinho de hematita aqui, e o resto dela é ganga. Aqui também tem outra, né? Então eu não consigo, dessa forma, fazer uma concentração eficaz disso. Eu preciso quebrar essas partículas para poder liberar esses grãos minerais, né, em termos de sua composição mineralógica. Aqui na imagem da direita eu já tenho um produto um pouco mais fino. Né? Então aqui a gente consegue visualizar que as partículas de hematita elas já estão praticamente todas liberadas. Né? Apenas algumas aqui, por exemplo essa daqui, ó, ela ainda tem um pouquinho de quartzo contaminando ela ali. Então, aqui, como a gente já reduziu um pouco a granulometria do minério, a gente já tem um grau de liberação um pouco maior, tá, pessoal? E a questão da liberação, até quando, né? Qual que é a situação ideal em que eu tenho que trabalhar o meu minério? É em 100% de liberação? Talvez não, tá, pessoal?
Vamos observar essa análise aqui, tá? Esse exemplo. Aqui eu tenho diversas frações granulométricas, da mais grosseira até a mais fininha aqui embaixo, e aqui eu tenho as liberações. Então, observem que quando eu estou com os produtos mais grosseiros, a minha liberação é menor. À medida que eu diminuo o tamanho de partícula, a minha liberação vai aumentando até atingir aqui o 100%. Então, a situação ideal seria trabalhar nessa faixa granulométrica, que eu tenho 100% de liberação? Não necessariamente, tá, pessoal? Aqui a gente tem que levar em consideração dois fatores. O primeiro deles, compensa eu sair de um produto retido em 104 micrômetros e reduzir ele até 53 para ter um ganho de 1% de liberação? O gasto que eu vou ter de energia nesse daqui pode ser alto demais, então às vezes não compensa, tá, pessoal? E outra coisa que a gente tem que levar em consideração, lembrem que eu falei para vocês que a granulometria das partículas determina a rota de concentração. Pode ser que nessa fração granulométrica, o meu método escolhido de concentração não responda tão bem devido à fração ser excessivamente fina. Então eu tenho uma liberação de 100%, mas isso vai responder bem no meu processo de concentração? Pode ser que não, tá, pessoal? Mesmo que essa redução de granulometria não afete a minha concentração, eu também tenho que analisar a questão do custo. Pode ser que o custo aumente de forma a não pagar essa melhora na concentração. Tá? Então a gente tem que levar isso em consideração. Pode ser que eu opte por trabalhar em liberações menores, né, em grau de redução menores, em granulometrias mais grosseiras, mas que vão tornar o meu processo mais barato em termos de redução granulométrica e eficiência do processo. Tá, gente? A gente nunca pode esquecer de analisar o cenário como um todo, e não só se ater aqui à porcentagem de liberação. Tá? 100% de liberação nem sempre é indício da melhor rota. Tá bom? Sempre levar em consideração o custo da combinação e a eficiência do processo de concentração. Nunca esquecer desses dois fatores. Então, ó, nem sempre o nível de liberação mais elevado é o melhor devido essencialmente a dois fatores. A operação de fragmentação, que são operações muito caras, e vamos lembrar que quanto mais fino o meu minério está e menor ainda a granulometria que eu quero atingir, a combinação fica muito difícil. Eu preciso deixar o meu minério rodando muito tempo dentro do moinho, quebrando muito mais tempo, para poder fazer essa redução mais fina ainda. Então, o meu custo com a combinação, com essa redução, vai aumentar ainda mais. Pode ser que não seja compensatório no final do processo. E também as etapas de concentração operam com máxima eficiência em faixas de tamanho limitadas. Não adianta eu querer atingir uma granulometria de 100%, sendo que meu minério vai ficar muito fino e meu método de concentração não vai responder a essa granulometria. A gente sempre tem que levar em consideração esses dois fatores, tá, pessoal? Nunca esquecer disso. Então, pessoal, a definição da liberação vai definir, né, a questão da moagem do processo, né, qual faixa granulométrica que eu preciso gerar na minha etapa de moagem. E aí aqui a gente vai ter as duas partículas separadas. O ideal é que isso aqui sempre aconteça, tá? Partícula 100% livre, partícula 100% livre de hematita e de quartzo. Mas tudo isso vai depender do processo como um todo, tá bom, pessoal? Então, pessoal, como que a qualidade e a quantidade do concentrado vão depender do grau de liberação? Vamos considerar aqui que eu tenho 4 partículas, 2 delas estão livres, 2 delas estão mistas. Então, tem aqui hematita e eu tenho aqui quartzo. O ideal seria que toda a minha hematita presente no sistema viesse em direção ao produto que eu chamo de concentrado. E todas as partículas de quartzo no meu sistema viessem para um produto que eu estou chamando de rejeito. Em um sistema ideal, essa seria a separação perfeita. Mas a gente não pode esquecer que a gente sempre vai ter partículas mistas junto do nosso sistema. Lembra que eu falei que nem sempre, isso sempre, basicamente é uma via de regra, nem sempre o meu minério ele tem que estar 100% liberado para isso acontecer. Vai existir sempre um grau de partículas mistas e a gente vai ter que saber lidar com isso. Então as partículas livres de hematita vão tomar preferencialmente o caminho do concentrado. As partículas livres de quartzo vão tomar preferencialmente o caminho do rejeito. E as partículas mistas? Para qual lado que elas vão? As propriedades dessas partículas elas são intermediárias entre esses dois extremos, então elas podem tomar qualquer direção. Elas podem ir em direção ao concentrado, elas podem ir em direção ao rejeito. E qual que vai ser a consequência disso no nosso processo? Bom, se por um acaso essas partículas mistas tomarem o meu caminho do concentrado, eu vou ter uma maior recuperação em massa. Eu tenho mais massa vindo para o meu concentrado, mas olha quem está vindo junto.
quartzo está vindo junto. Eu recupero mais massa, eu recupero mais hematita, mas eu estou trazendo cada vez mais quartzo junto. Então aqui nesse sistema eu favoreço o aumento da recuperação, mas eu diminuo o teor, uma vez que eu estou trazendo contaminantes para ele, tá? Para esse lado concentrado. Já se as minhas partículas mistas forem em direção ao rejeito, eu vou estar recuperando uma massa menor aqui do lado concentrado, mas a massa que eu estou recuperando é só de hematita, tá, pessoal? Então, nesse sistema, eu aumento o teor do meu concentrado, mas eu perco em recuperação de massa. E aí, isso aqui também não é tão interessante para a gente, tá? Porque se eu estou mandando essas duas partículas para o rejeito, olha quem está indo junto. Caso contrário, né? Eu estou mandando minério em direção ao rejeito. Isso para mim não é interessante porque eu estou literalmente jogando dinheiro fora, tá, pessoal? Então, se eu escolho um maior teor, eu vou recuperar menos massa. E eu vou jogar muita partícula mista para cá. Eu vou ter que dar um jeito de reprocessar essas partículas aqui, porque eu não posso jogar dinheiro fora. O caso oposto vai acontecer se eu escolher primeiro uma maior recuperação em massa. Como eu recuperei toda a hematita presente no minério e arrastei uma porção de quartzo junto, eu vou ter que processar isso aqui de novo para poder liberar essas partículas e ter um aumento no teor, para poder descartar isso daqui em um momento posterior, tá, gente? Eu nunca vou ter, ao mesmo tempo, alta recuperação em massa e alto teor. Isso é fisicamente impossível, tá, gente? Via de regra, se eu escolho por aumentar a minha recuperação em massa, o meu teor obrigatoriamente vai cair. E o caso contrário também é verdade. Se eu escolho trabalhar com teores elevados, eu obrigatoriamente vou recuperar menos massa, em função dessas partículas mistas. Em qualquer um dos casos, um tratamento posterior pode ser necessário para a gente poder fazer esse ajuste aí, porque não é interessante a gente trabalhar com amostras com teor baixo, tá, gente? Mas também não é interessante a gente jogar muito material fora e ter uma recuperação baixa. Então, pessoal, pelo método óptico, a gente vai analisar todas aquelas frações que a gente utilizou na análise granulométrica. Eu vou pegar cada uma daquelas frações e eu vou olhar elas na lupa binocular para ver como que é o comportamento das partículas, né? Como que as partículas se comportam, se elas estão livres ou mistas. E a gente vai fazer essa análise em cada uma dessas frações presentes aqui no nosso peneiramento. E aí a consequência disso é que a gente vai ter uma fração granulométrica ideal que a gente vai ter que trabalhar no nosso minério. Então, pessoal, para a gente calcular o grau de liberação da nossa amostra, para cada uma das faixas granulométricas, a gente vai usar essa equaçãozinha aqui. Tá? Ela parece um pouco complexa, mas na verdade ela é bastante simples. Eu só vou precisar considerar dois parâmetros aqui, tá, pessoal, em cada faixa, que é a frequência das partículas liberadas, o índice que eu vou dar a cada uma dessas partículas, eu vou te explicar daqui a pouquinho o que é esse índice, e aqui embaixo eu tenho o somatório da frequência das partículas de classe de liberação I vezes o índice de liberação das partículas da classe de liberação I. Vou explicar no exemplo mais para frente, isso aqui vai ficar bem claro para a gente, tá bom, pessoal? O que é esse índice de liberação? Esse índice de liberação é uma nota que eu vou atribuir em função da composição mineralógica da partícula. Então, vamos considerar aqui que eu estou analisando em função de hematita, que é aqui a partículazinha marrom. Essa partícula aqui, como ela é 100% composta por hematita, eu vou chamar ela de índice 100. Então, 100% dela é hematita. Essa partícula aqui, por exemplo, ela é 75, 3 das 4 partes dessa partícula, se a gente fosse separar, são de hematita, apenas uma é de quartzo. Então essa daqui eu daria um índice de 75%. Essa daqui, em função da hematita, ela ocupa metade da amostra, né, metade da partícula. Então eu daria um índice para ela aqui de 50. E essa daqui, como ela é totalmente quartzo, eu não tenho nada de hematita, eu dou para ela um índice 0. Lembrando que esses índices foram em função da hematita. Se eu for analisar para o quartzo, já vai ser diferente. Então, se eu estiver analisando em função do quartzo, essa partícula aqui, né, em função de quartzo, ela não tem nada. Então, para quartzo, o índice dela é 0. Né? Lembrando aqui que para hematita era 100, para quartzo é 0. Essa daqui, para hematita, era 75, mas para quartzo é só esse daqui. Então, daria índice 25 para ela. Essa daqui, 50-50, eu daria 50% para quartzo, e essa daqui eu daria 100% para o quartzo. Tá, gente? Aqui eu fiz as partículas, elas estão
um sistema um pouco mais grosseiro, né? Mas a gente classifica esse índice de 0 a 100, normalmente, com incrementos de 5 em 5. Então, 0, 5, 10, 15, até chegar em 100. E aí eu vou pegar, vou olhar na lupa, vou separar N partículas, e eu vou analisar uma por uma. Essa partícula, qual que é o índice dela? O índice dela para hematita é 5. Então vou lá e contabilizo uma. Essa outra partícula, o índice para ela de hematita é 25. Então vou lá e contabilizo uma no 25. Essa terceira partícula aqui também dou um índice de hematita para ela de 5. Então vou lá e contabilizo mais uma para ela. No final das contas, a gente vai analisar N partículas que a gente vai dar o índice para cada uma delas. E, pessoal, esse ensaio, como ele é um ensaio um tanto quanto impreciso, né, aqui vocês estão vendo que depende muito de quem está fazendo a análise. Eu considerei isso daqui como sendo 75% da partícula como sendo hematita. Mas alguém pode vir aqui e julgar que isso aqui é 60% e não 75%. Então isso é muito subjetivo, especialmente quando a gente está tratando de partículas reais. Tá? Então, existe uma certa imprecisão na atribuição desses índices, e o ideal é que para contornar isso, a gente analisa um número muito grande de partículas para cada fração. O ideal, né, pelo menos indicado pela literatura, é que sejam analisadas pelo menos 200 partículas para cada faixa granulométrica, e por mais de um operador diferente. Tá? No laboratório, né, devido ao tempo que a gente tem, normalmente a gente não analisa, cada pessoa não analisa tantas partículas assim para cada faixa. Normalmente o que a gente faz é pedir para cada pessoa, para cada membro do grupo, analisar 20 partículas, e aí outra pessoa vai lá, para a mesma amostra, analisa outras 20, outra pessoa vai e analisa outras 20, e aí assim a gente consegue ter um número elevado de contabilizações para cada faixa granulométrica. Mas o ideal em um laboratório é que, para cada faixa granulométrica, o mesmo operador analise, sei lá, 200 partículas, e depois alguma outra pessoa vai lá e analisa essas 200 também. Tá bom, pessoal? Então, isso daqui são essas atribuições desses índices. Agora, como que eu vou usar a equação de fato? Vamos considerar aqui para o grau de liberação de hematita. Na parte de cima aqui, eu vou considerar sempre partículas liberadas de hematita. Então eu vou analisar a minha amostra e eu vejo quantas partículas, o índice aqui sempre vai ser 100, né? Se ela está 100% liberada, sempre vai ser 100. Quantas partículas presentes aqui estão 100% liberadas de hematita? Só essa daqui, né? Então, uma partícula 100% liberada. Se eu tivesse outra partícula 100% liberada, eu colocaria 2 vezes 100% aqui o índice, né? Então, a gente sempre vai considerar partículas 100% liberadas. Na parte do denominador, eu vou considerar os índices que a gente mediu. Nesse sistema, eu estou considerando 5 índices, tá, pessoal? De 0, 25, 50, 75 e 100%. Então, todos esses índices vão estar presentes aqui no denominador, na minha equação. E eu vou contabilizar quantas partículas de hematita apresentam o índice 100. Só essa, né? Então, uma partícula. Quantas partículas apresentam o índice de liberação 75? Só essa daqui. Então, uma também. Se eu tivesse mais de uma nesse índice, aí eu colocaria o 2 aqui. Se eu tivesse mais uma de 100%, colocaria o 2 aqui ao invés do 1. Quantas dessas partículas representam o índice de liberação de 50? Só essa daqui. Então, 1 vezes 50. E quantas partículas apresentam 0 hematita? Só uma, né? Que é essa daqui. Então, 1 de hematita. Aqui eu considerei o sistema de hematita. Para o quartzo, o processo é similar, mas os índices vão estar diferentes, né? Pode ser que estejam diferentes. Então aqui eu faço, no numerador, eu vou fazer a mesma coisa, né? Quantas partículas estão 100% liberadas de quartzo dessa vez? Então vou lá no meu sisteminha e analiso. Só essa daqui está 100% liberada de quartzo, né? Então tem uma partícula nessa condição. Então, 1 vezes 100. Na parte de baixo eu repito os índices, 100, 50, 25, 0. Aqui no caso eu não tenho nenhuma de 75, então eu nem preciso considerar. Né? Se eu estivesse considerando um índice 75, aqui eu não tenho nenhuma partícula nessa condição. Para quartzo eu tenho para hematita, mas para quartzo eu não tenho. Então ficaria 0 vezes 75. Eu não preciso nem considerar um índice que eu não tenho na minha equação. Então, de qualquer forma, isso aqui vai ficar um valor zerado. Então, na minha amostra, quantas partículas estão 100%, apresentam o índice 100 para quartzo? Essa daqui.
Então, 1 vezes 100. Quantas apresentam o índice 75? Nenhuma, né? Então não preciso nem considerar na minha equação. Quantas apresentam o índice 50? Só essa daqui, uma. Quantas apresentam o índice 25? Só essa daqui. E quantas apresentam o índice 0? Só essa daqui. E aí, no final das contas, a gente vai ter, resolvendo esse sisteminha aqui, né, só multiplicar por 100 no final, a gente vai ter a porcentagem de liberação, de liberação para hematita e para quartzo nessa faixa granulométrica. E aí o processo é repetido nas outras faixas granulométricas. Tá bom, pessoal? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que é a operação, né, vou mostrar para vocês a lupa binocular, como que é o ajuste dela, como é que a gente faz o ajuste, e aí eu vou passar para vocês como que é o tratamento dos dados no Excel.